Então hoje eu programei um material mesmo, um conteúdo para poder conversar com vocês a respeito da live sobre low carb, né? E assim que eu finalizar toda essa parte de entrega de conteúdo, a gente vai para a segunda parte da live, que é um momento muito especial que eu sei que vocês querem, que é o nosso cardápio, que vai ser liberado para vocês. Então eu me organizei para poder conversar com vocês a respeito desse planejamento alimentar e vocês também vão saber como ele foi elaborado, como ele foi pensado, selecionado e será entregue para vocês com todo o carinho e dedicação da nossa equipe, tá bom? Bom, então eu vou começar me apresentando. Meu nome é Jéssica Fraga, eu sou nutricionista, sou especialista em nutrição clínica funcional, fitoterapia, concepção, mestrado em educação física e eu tenho uma paixão muito grande por alimentos e acredito que comida é sim o nosso maior remédio, tá bom? Fico muito honrada pelo convite e vamos começar. Pessoal, que é low carb, né? Vocês já devem ter assistido o vídeo que a gente disponibilizou aqui para vocês. E a gente, né, tem essa ideia de que o low carb é não comer carboidratos. Isso não é uma realidade absoluta, né? A gente sabe que low carb é diminuir a ingesta de carboidratos em uma quantidade que vai se basear em uma média de 130 gramas por dia. Lembrando que essas gramas devem ser ajustadas em relação à sua rotina, à idade, à condição clínica e em relação a percentuais de macronutrientes, ou seja, quantos por cento eu como de carboidrato, quantos por cento eu como de proteína, quantos por cento eu como de lipídio, que é gordura, a gente vai colocar uma média aí de 25% a menos talvez, ou 28% de carboidrato ao longo do dia. E aí, a gente entendendo um pouco mais sobre essa proposta quantitativa, a gente entende que absolutamente a maior parte da população vai poder realizar esse tipo de alimentação. Porque não vai ficar sem carboidrato, você vai ter carboidrato para suas energias basais, né, para suas condições metabólicas básicas, coração bater, rim funcionar. Então, tudo isso terá um fundo, né, energético sendo entregue sim. A situação, pessoal, que a gente precisa muito refletir sobre isso é que nós vivemos num mundo sedentário. Por mais que você seja ativa, tá? Eu faço exercício físico todos os dias, mas a gente não faz exercício 24 horas por dia. A gente anda sempre de carro, a gente adora um sofá, a gente tem um gasto energético muito menor, a gente é muito mais sedentário na nossa rotina diária. E isso faz com que a nossa ingesta alimentar tenha, né, que ser um pouco menor. Só que ao longo do desenvolvimento humano, a gente fez ao contrário, diminuiu o gasto energético basal e aumentou o consumo. Então, cheio de comidas industrializadas, muito carboidrato, massas em excesso, isso faz com que a gente, além do ganho de peso na balança, prejudique a nossa saúde. Então, quando a gente pensa em low carb, a gente pensa, claro, no emagrecimento, mas não apenas no emagrecimento. É importante frisar os benefícios que a ingesta menor de carboidrato vai proporcionar para a sua saúde. Então, a gente tem já muito respaldo científico na literatura, a demonstração de que o consumo menor de carboidratos ao longo do dia vai proporcionar uma melhora nos valores de insulina, da glicose de jejum, consequentemente da hemoglobina glicada, dos triglicerídeos, colesterol, o tratamento de esteatose hepática, o tratamento de comorbidades cardiológicas. E isso tudo ainda vai melhorar a sua disposição, cognição, noite de sono, rotina gástrica, então aquela sensação de estufamento, aquela sensação de dor no estômago, intestino muito constipado, às vezes até mesmo uma diarreia pontual e crônica. Então tudo isso pode ser manejado através de hábitos saudáveis e a diminuição dos carboidratos ao longo do dia, tá? Quando que surgiu o low carb? O low carb surgiu, assim, de uma maneira antiga, mas não denominada, né? Então, desde 1700, nós já temos casos de pessoas com diabetes, as pessoas chamavam isso de a doença do açúcar no sangue, tá? Então, por muitos anos, só o açúcar doce mesmo foi um vilão. Hoje a gente sabe que
todos os carboidratos simples em excesso vão ser transformados em açúcar no nosso fígado e liberados na corrente sanguínea. Mas lá na década, né, dos passados, lá por volta de 1700, os soldados iam para a guerra e alguns soldados que começaram a apresentar essas doenças do açúcar no sangue, quando começaram a ser tratados com uma dieta com menor quantidade de refeições ao longo do dia, começaram a melhorar. Então, eles pensaram em comer menos, mas na verdade em diminuir a ingestão total de carboidratos, né? Daí a gente vem para os primórdios de agora, mais contemporâneo, em 1970, o Dr. Atkins, que fez aquela dieta do Atkins, escreveu um livro, um artigo e colocou os benefícios da ingesta alimentar. Então, a primeira proposta veio dele e daí em diante a gente vem assimilando os benefícios e sempre acompanhando todas as recomendações da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, a Sociedade Brasileira de Medicina e o Ministério da Saúde em relação a esses benefícios e indicações. Lembrando que, como eu falei para vocês, essa média de percentual vai variar. Então, tem pessoas que vão fazer low carb e vão estar consumindo 32% de carboidrato. E tem pessoas que vão estar numa low carb consumindo 21%. Então, isso é bacana da gente também ter esse parâmetro que as pessoas podem ter diferenças entre si e ainda assim estarem num planejamento low carb. Menor do que 17% de carboidrato ao longo do dia já é uma proposta cetogênica e não é o nosso assunto de hoje. Nós vamos em outro momento conversar sobre isso, tá bom? O que eu quis falar para vocês hoje? Além de contar um pouquinho dessa história da low carb, compartilhar com vocês o motivo de termos escolhido essa proposta alimentar para estar disponibilizando para vocês um planejamento alimentar, né? Sabendo do benefício do consumo menor de carboidratos ao longo do dia, como a gente tem essa proposta de entregar saúde, qualidade de vida para vocês através da alimentação, é o perfil de dieta que mais se encaixa, mais se enquadra. E por este motivo, nós acabamos optando, e também por ter todo um respaldo científico, por ter várias diretrizes que nos asseguram na possibilidade da condição, né, das pessoas realizarem esse planejamento low carb, tá bom? Nós temos uma infinidade de receitas na comunidade e muitas pessoas que estão desde o início lá da comunidade 1 começaram a ter uma pequenas dúvidas em relação a essa receita é tão gostosa, mas eu tô numa dieta low carb, eu posso comer? Essa receita é tão gostosa, mas eu preciso emagrecer, quanto que eu deveria comer mais ou menos? Essa receita é tão gostosa, meu filho pode? Meu marido pode? E para que a gente possa organizar todas essas receitas como a opção para vocês de cardápio, surgiu a proposta de entregar o planejamento alimentar. Depois, na segunda parte da live, eu vou mostrar para vocês um pouquinho dos cálculos, mas de maneira rápida e principalmente em primeira mão, o cardápio, tá bom? Bom, vamos conversar um pouquinho sobre as principais dúvidas em relação ao low carb. E aí eu vou abrir para as perguntas e aí eu vou começar a responder algumas em relação a essas dúvidas, tá? Quando vocês assistem o vídeo, vocês veem que eu falo que existem algumas ressalvas. Então a gente está falando das gestantes, né? As gestantes não têm indicação para dieta restritiva alguma, elas têm uma outra recomendação nutricional. Nós não estamos também falando de pacientes oncológicos, né, em vigência do tratamento de câncer. Então, nesse momento, estou fazendo quimioterapia, radioterapia. Não é indicado também este perfil de dieta, tem um perfil de dieta mais específico para essa condição clínica. E os pacientes crônicos renais, então pacientes que fazem tratamento crônico, transplantados há pouco tempo, que fazem um controle da ingesta hídrica, da ingesta proteica, esse paciente ele também precisa de uma assistência nutricional diferente e como a gente diminui um pouco os carboidratos, obviamente a gente vai aumentar um pouquinho as concentrações de proteína e para esse público em específico, talvez não fosse uma realidade tão precisa e não contribuísse com a comorbidade que ele assume, tá? Bom, essas são as contraindicações mais abrangentes, mais divulgadas e difundidas. Depois a gente vem para um segundo tópico, que é: não quero emagrecer, Jéssica, eu só quero comer saudável. Eu preciso fazer low carb? Pessoal,
a proposta de se alimentar saudável vem de encontro com a realidade de comer menos carboidrato. A maior parte das receitas da comunidade tem como base farinhas com boa composição nutricional, ricas em fibras e às vezes até proteicas, verduras, legumes, folhosos, e tudo isso já faz parte de uma alimentação mais pobre em carboidratos, principalmente os simples. E você, ajustando as quantidades, vai conseguir ter uma alimentação de perfil low carb, sem promover o emagrecimento e até mesmo, se ajustar as proteínas, ocorrer um ganho de massa muscular. Não é o objetivo do cardápio promover hipertrofia. Se isso for acontecer, vai ser de maneira individualizada, tendo como base o nosso cardápio e você ajustando com algum profissional que te acompanhe, tá bom? Bom, vamos ver algumas perguntas, então, se vocês têm mais algumas dúvidas em relação a isso. Vou pegar aqui as nossas perguntinhas e a gente já vem aqui, ó. Como me alimentar para ganhar massa magra? Laura, hoje a live é sobre low carb, tá? Então, a gente não vai entrar nessa especificidade, mas para o ganho de massa muscular é um equilíbrio entre a quantidade de carboidratos e proteína, sendo as proteínas um aporte de mais de 20%, tá? A dieta low carb ajuda no tratamento de SOP, síndrome do ovário policístico? Ajuda e muito. Tanto a síndrome do ovário policístico quanto endometriose são perfis, né, de doenças que vão se beneficiar da dieta de caráter low carb, tá bom? O que é carboidratos líquidos? Elisângela, eu acho que essa pergunta deve estar relacionada a essas bebidas líquidas que o pessoal usa em corrida, o pessoal da esportiva usa para fazer uma reposição. Não é o nosso caso, não entra dentro do perfil da nossa dieta, e esse tipo de ingesta em carboidratos líquidos vai estar mais relacionada para pessoas que fazem grandes exercícios muito extenuantes, tá bom? Deixa eu pegar aqui o celular, que daí eu vou olhando as perguntinhas, e aí a gente vai responder mais umas 5, e a gente vai para o segundo momento da nossa live, tá? Tem alguma restrição para... Bom, essas que não tem muita relação, gente, com low carb, eu não vou ficar conversando muito com vocês hoje, senão a gente vai ficar o resto da tarde aqui. Eu ligo, não, eu adoro bater papo, mas a gente tem que ter um pouquinho, né, de organização aqui, tá? Bom, batata inglesa se transforma em açúcar? Absolutamente todos os carboidratos, gente, todos vão ser absorvidos, digeridos e depois transformados ou em glicose ou em colesterol. E aí, quanto maior o consumo de carboidratos, maior a produção de glicose. Então, todos os carboidratos, inclusive a batata inglesa, né? Bom, essa pergunta é legal. Quantas calorias? Depois eu vou mostrar pra vocês o cardápio. Pra enxaqueca, é super bacana, tá? Eu gosto muito, vejo uma melhora significativa. Lembrando que a enxaqueca também tem que ter um cuidado bem especial com a ingesta de água, tá bom? E enxaqueca geralmente é crônico, o tratamento é contínuo, ok? Para regular a diabetes, a low carb é excelente? Excelente, Bianca! Low carb vem da proposta do tratamento da diabetes. Então, observando os diabéticos do passado e os benefícios deles em consumir menos carboidratos, foi que se veio a realidade da que a gente vive hoje das dietas low carbs, tá? Tarará. Tarará. Tem o Hashimoto. Eu posso fazer a dieta low carb? Pode, doenças autoimunes de maneira geral. Então, Hashimoto, lúpus, artrose, artrite, todas elas têm esse benefício. A Fabi perguntou, para queima de gordura, qual a eficiência da low carb? Gente, para perda de gordura, queimar gordura, a gente tem várias... conjunto de estratégias para que isso tenha efetividade. Então, planejamento alimentar é uma estratégia somado à rotina, noite de sono adequado, intestino funcionante, exercício físico. Então, a estratégia de consumir menos carboidratos ao longo do dia é promover uma baixa no estoque que você já fez através da alimentação não saudável, tá? Bom,
Aqui me perguntaram assim, hérnia de hiato pode fazer? Pode. E aqui me perguntaram uma pergunta que eu já estava esperando. Crianças podem fazer low carb? Bom, pessoal, quando a gente atende um planejamento, né, para crianças, é diferente de um adulto. A gente não fica tão apegado em calorias, né? Então, assim, olha, um adulto consome X, consome Y. Mais importante do que as calorias no perfil alimentar de crianças é a qualidade, tá? Então, sim, crianças podem fazer low carb no intuito de comerem mais verduras, mais legumes, menos industrializados, e a gente vai dar a quantidade que elas se sentirem satisfeitas, né? Então não tem essa, ai, meu filho só pode comer de 10 anos de idade. Claro, estamos pensando em crianças saudáveis, não estamos falando de crianças que fazem controle da diabetes, tá? Que daí tem uma outra realidade. Essas crianças, elas vão fazer o controle através da insulinoterapia e tem que fazer uma contagem de carboidratos, que é algo que a gente vai fazer de maneira individualizada. Mas as crianças, de maneira geral, saudáveis, que estão incluídas dentro de um hábito de vida saudável familiar, elas vão sim se beneficiar do consumo da dieta low carb, tá? Tem aqui uma perguntando sobre suco de uva integral para o pré-treino. Sim, super bacana, super legal, tá? Bom, e aí o pessoal aqui me perguntando, e eu quero que vocês também vejam de maneira global. Tem diabetes, posso comer arroz? Posso comer pão? Posso comer farinha? Posso comer batata? Posso comer banana? Quem tem diabetes pode comer praticamente de tudo. Quando eu falo de tudo, eu tô pensando em comida mesmo. Tem que se atentar, gente, nas quantidades. Não adianta não comer arroz e comer 5 quilos de mandioca, porque a mandioca tem um índice glicêmico menor. Não adianta não comer arroz e fazer um pãozinho de tubérculos e comer um pãozinho inteiro, tá bom? Então é sempre o bom senso, sempre o quantitativo e pensar na qualidade daquilo que a gente está colocando no nosso dia a dia, tá bom? Bom, agora a gente finalizou aqui essa primeira parte das perguntas, vamos para o nosso segundo momento, que é essa interação sobre o SEI que vocês vieram para o cardápio, tá? Então, pessoal, eu vou explicar para vocês como foi o nosso work, pra gente poder entregar esse material para vocês, né? Nós pegamos absolutamente todas as receitas da comunidade e fizemos um cálculo dietético delas para que eu pudesse enquadrá-las dentro de uma proposta de opção para vocês. Então, a primeira coisa que vocês têm que saber, esse cardápio não é obrigatório, tá bom? Esse cardápio é para vocês se organizarem e terem conhecimento, material de estudo, de conhecimento, para que vocês consigam se alimentar de maneira mais saudável nesse ambiente rico de dietas, de receitas que nós temos aqui, tá bom? Bom, depois que a gente fez toda essa avaliação do perfil, que era importante para mim, enquanto nutricionista, para poder selecionar as receitas que, primeiro, a Dani fez um compilado das receitas que são mais bem aceitas, que vocês mais repetem em casa, dos feedbacks maiores, né? E a gente tentou incluir essas receitas, são também receitas mais fáceis, de preparo mais simples, né? E que podem ser preparadas para uma família inteira, tá? Então, todos da casa poderiam se beneficiar dessas refeições. E aí a gente veio quantificando isso dentro do café da manhã, como vocês vão ver aqui, o almoço, um lanche da tarde e o jantar, tá bom? Então, a gente trabalhou com uma média de 25% de carboidratos, tá bom? E uma ingesta calórica de entre 1.800 e 2.000 calorias por dia, que é o preconizado pelo Ministério da Saúde para alimentação saudável. Lembrando que essas quantidades se alteram em relação às suas necessidades e os seus objetivos, mas uma média da população brasileira está sendo entregue para vocês. Então, agora eu vou mostrar para vocês. Olha que lindo essas cores, gente. Lindo, né? Então, vamos lá. Aqui a gente tem o desjejum, que é o nosso café da manhã. Aqui a gente tem o nosso almoço. Aqui a gente tem o lanchinho da tarde. Aqui a gente tem o jantar e ainda algumas opções de ceia. A gente tem o planejamento no modelo A,
Depois a gente tem o planejamento no modelo B, que são opções diferentes para dar ainda mais oportunidades de experimentar receitas da comunidade no seu dia a dia, tá? Eu vou ler aqui para vocês o primeiro exemplo para poder explicar um pouco melhor, tá? Então nós colocamos aqui, ó, desjejum. Uma fatia de pão low carb com ervas, 40 gramas. Um ovo inteiro mexido ou cozido, mais meia porção de fruta e 120 ml de suco de maracujá sem açúcar. Ou você escolha de acordo com a sua preferência, uma proteína, meia porção de fruta, uma porção de fibra, um suco ou um chá sem açúcar. Como eu vou saber o que é uma porção de proteína? Como eu vou saber o que é uma porção de fruta? Está lá no quadro de substituições que vocês já têm, que é o nosso guia, tá bom? Então, vocês vão ter o guia para poder fazer substituição, porque vocês perceberam que eu coloquei uma receita aqui da comunidade, fatia de pão low carb. Não tenho pão low carb em casa, posso comer um pedaço de mandioca? Se atente às quantidades que você vai poder consumir. Posso comer um pedaço de cuscuz? Se atente às quantidades. Então, ao longo da semana, eu dei 7 opções diferentes e ainda uma tabela inteira, gente, só para vocês substituírem. Vamos ler um almoço aqui juntos, né? Então, vamos lá. Ah, esse almoço aqui tá delicioso. Olha que delícia. Quibe de carne, 120 gramas. Mais purê de couve-flor, 50 gramas, e salada de folhas à vontade. Ou escolha de acordo com as suas preferências. Salada de folhas, 60 gramas de legumes, cozidos, refogados, assados ou crus, 40 gramas de leguminosas e mais 160 gramas de carne magra, tá? E aí vocês vão me perguntar, que eu sei que vão me perguntar, então eu já vou responder agora. Jéssica, eu li na internet que comer arroz é uma coisa e comer batata é outra coisa. O índice glicêmico, como que fica? Ele também foi levado em consideração na hora de montar e dar as opções para vocês, porque a gente sabe que esse índice varia, mas nas quantidades e nas substituições que nós colocamos para vocês, nós colocamos nas quantidades que se aproximam caloricamente e também de índice glicêmico. Então, às vezes, vocês vão perceber que vai dar diferença de 10 gramas, 15 gramas entre um arroz e uma mandioca, o arroz e uma batata, e não necessariamente que a gente vai precisar comer menos de um ou de outro, porque a gente se engana, às vezes, em relação ao índice glicêmico. Então, por exemplo, batata doce, um alimento super nutritivo, rico em fibras, que promove saciedade, tem um índice glicêmico muito maior do que arroz. Tá certo? Então, agora vocês já sabem, já conhecem um pouquinho sobre esse contexto e não precisam ficar preocupadas. Acalmem o coração de vocês, porque tudo foi pensado e entregue num formato bem fácil para vocês, tá? Depois a gente vem pro lanche da tarde, olha só, a gente colocou aqui, ó, uma panqueca saudável de carne, 70 gramas e 100 ml de água ou saborizada ou chá sem açúcar. Ou escolha dentro das suas preferências uma porção de proteína, meia porção de fruta, 100 ml de chá ou água saborizada sem açúcar, tá? E aí a gente vem pro jantar, que a gente também fez as opções. Também tem escolha de acordo com as suas preferências, quando não for possível ter 100% das receitas da comunidade feitas para sua execução ali. E a gente ainda fez na ceia, gente, opções de chazinhos, tá? Quem aí já entrou lá e deu uma lida no nosso guia. Tem um guia completo de shots e chás. Não deixem de conferir e pegar as dicas lá, porque tem umas preparações muito bacanas, tá bom? Bom, e aí, pessoal, vamos para as dúvidas em relação ao cardápio? Deixa eu pegar aqui as dúvidas para vocês, tá? Bom. Esse modelo é igual da comunidade? Não é igual da comunidade, tá? A gente fez um cardápio 100% novo, com várias alterações.
É a mesma coisa em relação aos cálculos, mas as opções e as dicas estão 100% diferentes, tá? Esse guia vai ser disponibilizado para vocês, ele já tá aqui na nossa aba da nutrição, mas ele tava bloqueado esperando a live hoje, tá bom? Para que vocês depois também, se precisarem, assistam a live para vocês, tá? Aqui tem uma pergunta muito bacana, 1.800 calorias ajuda a emagrecer ou tem que diminuir? Depende. Eu não sei seu peso, não sei sua altura, não sei sua condição metabólica. Média da população geral que consumir 1.800 calorias vai fazer uma manutenção de peso e perder por conta do ambiente mais saudável que ela está inserida. Mas para muitas pessoas, 1.800 calorias pode ser uma quantidade mais elevada e elas tenham que diminuir um pouco, tá bom? Mas pode ter certeza que com saúde você ficará, eu tenho certeza absoluta, tá bom? Bom, vamos aqui para mais outras perguntas, né? Para emagrecer, posso fazer jejum intermitente no jantar? O jejum intermitente é uma estratégia, nós vamos ter uma live depois, ainda na comunidade, em um outro momento, sobre jejum intermitente, tá? Poder pode, mas será que você consegue atender no período alimentado todas as suas recomendações nutricionais? Será que você consegue atender proteína, carboidrato, lipídio? Não sei, então talvez não seja o adequado, mas sim, pode ser utilizada uma boa proposta, tá? Bom, obrigatório sempre pesar as porções? Simone, você vai perceber que eu coloquei lá sempre gramas e medidas caseiras, então vai ter lá assim, 60 gramas ou 3 colheres de sopa. Então sempre vai ter. É muito legal pesar, gente, pelo menos num primeiro momento, por quê? Porque a gente não tem muita noção, às vezes, de quantidade. Você acha que é muito e é pouco, você acha que é pouco e é muito. Quando você pesa e você visualiza, isso aqui é 60 gramas de carboidrato, isso é 100 gramas de proteína, você passa a ver as coisas com um pouco mais de olhar crítico. Então, hoje, na minha prática, eu já consigo muito bem. Eu monto meu prato, eu dou uma olhada e eu percebo que tá naquele quantitativo. Muito difícil, tá muito distante do que eu me organizei para pôr no meu prato. Mas, no primeiro momento, eu acho que talvez fosse válido. Não precisa ser escrava de balança e ficar o resto da vida pesando as coisas, gente. Mas uma semaninha que a gente pesasse, eu acho que contribui para esse processo de aprendizado, já que nós estamos aqui aprendendo a se alimentar melhor, né? Bom, tem mais... Deixa eu pegar aqui a comunidade, mais perguntas, tá? Cadê a live? Bota aqui pra mim. Então vou mostrar pra vocês aqui então, tá, gente? Onde que tá a dieta do app, tá? Bom, faz um tutorial como achar aqui. Então vou mostrar pra vocês, gente, ó. Tem aqui, né? Vamos voltar lá no início. Tá? Voltamos, entramos, aí estamos aqui, ó. Planejamento alimentar. Nós temos um vídeo, que é um vídeo falando sobre a low carb, tá? Só que é um vídeo fechadinho, não tem esse momento de interação para vocês tirarem dúvida comigo e a gente conversar sobre a low carb, tá? Depois a gente tem orientações gerais para o planejamento low carb. É onde tá as substituições, onde tá as orientações em relação ao consumo de água, a maneira de mastigar, sobre alguns temperos e várias dicas legais. Aqui depois a gente tem um guia para alimentação saudável, tá? Que tá muito incrível. Tem dicas maravilhosas aqui, não deixem de conferir. E o último item é o cardápio low carb, que é esse cardápio que eu trouxe aqui impresso para vocês e vai ser liberado para vocês depois da nossa live, tá? Já está no e-mail, tá bom, pessoal? Vocês hoje já estão com ele no e-mail de vocês, ok? Não estava liberado antes porque a gente estava aqui para esse momento especial. Vamos abrir para mais perguntas em relação a isso? Deixa eu pegar aqui para me dar uma olhadinha. Vamos lá, estou voltando, ok? Ó, aqui tem algumas pessoas me perguntando assim, sementes, qual a quantidade, né, e tudo mais. Eu coloquei oleaginosas, né, que fazem parte das sementes e castanhas, tem as quantidades lá pra vocês sim, tá bom? Pessoal perguntando sobre substituições pra isso ou pra aquilo. Gente, a gente fez um cardápio de alimentação saudável. Se você tem alguma restrição em relação a não comer
peixe, não como carne, não como isso, não come aquilo. Se atende a substituições de proteínas que a gente montou no guia, mas não tem um cardápio para cada especificidade, né? As pessoas dentro das suas individualidades e agora, com tantas informações, vão ter mais conhecimento e conseguir andar, né, quase que com suas pernas dentro desse ambiente cheio de receitas deliciosas e maravilhosas para vocês, tá? Aonde estão os chás? Os chás estão no guia, tá? Lá no guia que eu acabei de mostrar para vocês lá, tá bom? Deixa eu verificar aqui se tem mais alguma coisa em relação... Ó, tem um pessoal aqui, eu faço treino em jejum porque não consigo malhar de barriga cheia. Eu também, né? E tá tudo bem, desde que você consiga fazer um pós-treino adequado e fazer as reservas nutricionais serem atendidas ao longo do dia, tá bom? Bom, pessoal, o pessoal perguntou assim, pode trocar o café da manhã pelo suco verde todos os dias? Eu não recomendo, fica muito pobre, né? Cadê a proteína? As fibras, porque um suco acaba perdendo fibra. Eu não coo mesmo assim, né? É diferente comer algo que foi batido de algo que você está mastigando e consumindo de maneira integral e íntegra. Então, eu não recomendo só um suco verde no café da manhã. Eu acho muito pobre, não vai ter muitos benefícios para nós, tá? Bom, pessoal... Eu gostaria muito que vocês deixassem dúvidas e perguntas pra gente interagir sobre low carb, sobre o cardápio. Esse é o momento pra gente dar o start, pra gente pegar esse cardápio lindo, pra gente pegar essas receitas, colocar em prática e aprender mais sobre como eu posso consumir menos carboidratos ao longo do dia, tá bom? Então, eu vou esperar mais perguntinhas pra que a gente possa conversar aqui. E eu possa tirar mais dúvidas para vocês, tá? Quero que vocês me usem de instrumento, porque muitas coisas já estão entregues e estão lá no material que está disponível, no guia e nas orientações. Vamos lá. Tarará. Pessoal perguntando se vai ter opção de pós-treino, pré-treino. Não vai ter essas opções, gente. Um pós-treino e um pré-treino, ele leva em consideração qual horário que a pessoa treina. Treina logo ao acordar, perto do almoço, 3 da tarde, à noite. Isso vai variar a minha opção de pré-treino e pós-treino. Eu sempre brinco no consultório. Não existe um melhor pré-treino, um melhor pós-treino. Existe aquilo que se enquadra na minha rotina e que otimiza dentro daquele horário em que eu estou executando o exercício físico, tá bom? Bom, doces low carb vai poder também? Ai, gente, tem doce. Não é doce assim, mas assim, não tem lá sobremesas? A gente pegou algumas e colocou pra vocês sim como opções nos lanches. Principalmente no final de semana, que bate aquela vontade de comer alguma coisa diferente. Então vai ter umas receitas das sobremesas da comunidade como opção pra vocês sim, tá? Vocês vão amar, eu tenho certeza, tá bom? Bom. Ok. Bom, o pessoal colocando... Gente, se tem pão francês na substituição, eu trabalhei com alimentação saudável nos substitutos, tá? Então, vocês não vão ver churros, pão francês e outras coisas de maneira geral. Eu trabalhei com comida de verdade. Eu brinco assim, tudo que é possível de ser consumido dentro de qualquer casa, de qualquer família, tá bom? Bom, abóbora e polenta entram dentro de um quantitativo, tá? Então tá tudo ok pra nós, tá? Pessoal, eu não consigo responder perguntas específicas. 130 gramas de carboidrato me mantém no peso ou me diminui? Tenho 60 quilos. Isso varia muito, pessoal. Eu vou ser mentirosa se eu falar pra vocês que sim, vai dar super certo ou não vai dar super certo. Pra maior parte da população, a proposta low carb vai promover o emagrecimento pela menor ingesta de carboidratos. Mas o quanto eu vou emagrecer e como isso será, vai depender da sua condição metabólica, clínica. E eu sei que os benefícios virão. Isso eu posso garantir, tá bom? O suco verde entre o café da manhã e o almoço é uma boa substituição? É uma possibilidade sim, né? Não chega a ser uma substituição.
Mas é uma boa possibilidade. Se eu não me engano, eu acho que teve das opções que eu coloquei, um suco verde e tudo mais. Ainda sinto falta de uma proteínazinha, então eu colocaria aí um psyllium, uma espirulina nesse suco verde para deixar ele um pouco mais rico, tá bom? Ok. Chocolate 70% não entrou no cálculo como sobremesa, eu não calculei nenhuma sobremesa, eu calculei a refeição em si. Sobremesa é um adendo calórico, então não tem opções de sobremesa no planejamento alimentar, tá? Olha, tem uma outra coisa bacana aqui que é legal. Peguei o cardápio, fiz aqui um pão low carb de ervas. Você não vai comer o pão um dia só. Você pode pegar, gente, e repetir isso aqui quantas vezes você quiser da semana. Você pode ainda misturar as opções. Ah, eu gostei dessa bebida com esse carboidrato e essa fruta. Tudo maravilhoso. O que importa é a organização quantitativa do dia. Agora, a maneira como vocês vão combinar, olha só. Agora vocês vão ter uma infinidade de possibilidades, tá bom? Ok. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma dúvida, alguma pergunta. Pessoal perguntando se está errado comer feijão todos os dias. Não está errado, pessoal. É maravilhoso. Arroz com feijão faz parte da nossa alimentação. No cardápio, vocês vão perceber que eu coloquei opções de leguminosas diferentes. Então, eu coloquei grão de bico, eu coloquei ervilha, coloquei feijão, para que a gente tenha uma rotatividade maior, uma ingesta mais variada de alimentos. Mas comer feijão é excelente e tem os quantitativos do feijão também, tá? Ai, gente, olha que legal essa pergunta aqui, ó. Posso colocar o whey protein feito em casa, de soro, no cream cheese saudável, dentro de um shot ou numa preparação? Eu gosto muito desse whey protein feito em casa, acho que é uma possibilidade para aqueles que podem estar consumindo, não tem nenhuma intolerância, não tem nenhuma aversão, é uma porção proteica e podem estar muito bem sendo enquadrados em várias preparações, tá bom? Café com creme de leite, eu não entendi qual o objetivo, tá? Tem uma pergunta aqui. Como saber se eu preciso diminuir o déficit calórico para emagrecimento? Bom, a primeira resposta seria procurar um atendimento individualizado com algum profissional para poder colher todas as informações e, de fato, avaliar 100% a sua necessidade, né, 100%. Segundo, é que se você fizer o planejamento por uns 30 dias e não emagrecer, a gente já sabe que provavelmente precisa diminuir um pouco a ingesta. Gente, uma coisa assim, ó, pelo amor de Deus, se vocês saírem daqui com essa informação hoje, eu já vou ficar super feliz e super satisfeita. A gente não precisa ficar procurando pelo em ovo. Comer mais saudável vai me proporcionar saúde e, consequentemente, minha melhora da composição corporal. Não tenho essa preocupação de fazer exatamente como eu coloquei aqui, não precisa. Isso aqui é uma opção, é para ajudá-las, é para orientá-las, é para que vocês tenham um norte, um direcionamento. Mas aprendam a se alimentar de maneira saudável, que o resto tudo virá, todas as consequências, os benefícios para você, sua saúde e para a sua composição corporal, tá bom? Isso é uma coisa super bacana, tá? Bom. Gente, pessoal perguntando, tem como liberar para editar o cardápio, pra gente variar? É só variar de acordo com o que já tá escrito, não precisa editar, né? Você mesmo pode, inclusive tem uma tabela inteira, pessoal. Então, não há necessidade da gente fazer com que vocês mesmo façam, vocês conseguem fazer isso na prática todos os dias, tá? Bom, pessoal, perguntou aqui, ó. Nosso costume é comer arroz e feijão todo dia. Posso continuar e diminuir a quantidade e acrescentar outros grãos? Continua sendo low carb? Dependendo das quantidades, sim, né? Então, como eu coloquei opções de carboidratos, vocês vão perceber que uma quantidade bem reduzida de arroz e feijão. Aumentar a ingesta das verduras, dos legumes, das saladas e poderia estar enquadrado dentro de uma low carb sim, comer arroz e feijão, tá bom? É só se atentar às quantidades.
E eu sei que vocês vão conseguir, tá? A low carb ajuda nos sintomas do climatério? Ajuda muito. Principalmente também alimentos antioxidantes. Vamos ter uma live sobre isso aqui no app mais pra frente. Eu prometo que eu sei que ficou, uma vez nós já fizemos, mas foi dentro da comunidade, então eu acho que vale a pena a gente trazer e vamos trazer aqui sobre saúde da mulher, sobre puerpério, sobre várias coisas, não vou dar tantos spoilers pra vocês, tá bom? Pessoal, café sem açúcar não tem valor calórico em relação a carboidratos, tá? Então, não vai contar, não vai contabilizar, tá? Fica tudo 100%. Café preto pode, gente. Eu não coloquei porque, como ele não tem substituição, café substituição é chá, né? Então, eu tentei trabalhar mais com chás e com sucos, que dá uma orientação, uma dica, algumas coisas diferentes para vocês. Não necessariamente que eu não possa colocar um cafezinho, tá tudo certo, tudo bem, ok? Vamos lá. Não, gente, tem aqui, ó, vi que o pão está na terça e na quinta, posso fazer na segunda e consumir? Você pode consumir ele o dia que você quiser, meu amor. Eu só coloquei como opcional, eu dei 7 opções diferentes. Você não precisa fazer as 7 na semana, você pode pegar e fazer uma única opção todos os dias, não tem problema, tá bom? É só para vocês terem opções, ideias, aflorar a criatividade de vocês, tá? Olha o pessoal aqui arrasando, falando dos exercícios, né? Olha que delícia. O pessoal falando se pode pôr azeite na salada. Sim, molhos eu também fiz, recomendação de temperos, tá lá no guia. Não deixem de pegar, tá bom? Olha só. Ó, teve um pessoal, tirei o arroz por enquanto, estou comendo mais legumes e proteína e variando. Tá tudo ok, também está dentro de uma possibilidade do low carb, só vai ter talvez aumentado um pouquinho a ingesta de legumes e verduras. E vai atender as necessidades de carboidrato também. E tá ótimo, está maravilhoso, parabéns, tá? Bom, eu acho que essa questão do pão aqui já foi, né? Já falamos várias vezes, tá? Vamos ver se sobe mais alguma pergunta diferente, porque aquilo que eu já respondi, gente, eu não vou ficar falando várias vezes, né? Senão quem tá aqui todo o tempo vai ficar um pouco perdido. Olha, depois vocês entram lá, tá? Olha aqui, olha, uma pessoa dando um depoimento que deixou diminuiu muito o açúcar e tá consumindo os chás e eles são muito saborosos. Modéstia à parte, eles estão incríveis. A gente fez várias combinações. Porque às vezes a gente chama assim, só chá de camomila. Só chá de erva doce. Dá pra misturar vários chás e ter um sabor diferente, gostoso. Dá pra gente usar casca dos alimentos que a gente ia jogar fora. Então, todas essas dicas estão lá pra vocês. Não deixem de aproveitar, tá? Gente, o guia está na plataforma. Eu já mostrei pra vocês, tá bom? Então, depois é só vocês olharem direitinho aí no aplicativo que vocês vão encontrar, tá bom? Bom, pessoal, não estão chegando mais dúvidas, eu vou dar mais uns minutinhos depois que a gente já conversou. Acho que ficou entendido, né? Quais são as indicações, quais são os benefícios. Individualidades existem, mas os benefícios vão ser sentidos por todos. Eu posso garantir para vocês, tá? Ok. Ai, que legal. O low carb é uma dieta ou pode ser adotada para sempre? É um estilo de vida. Ele pode ser adotado para sempre. O consumo menor de carboidratos ao longo da vida só vai trazer benefícios, tá bom? Lembrando que a gente tá falando de consumo menor. Foi assim que a gente começou a aula. Não dá do não consumo, entendem? A diferença? Uma coisa é consumir menos. Outra coisa é nunca consumir. E não é a proposta do planejamento low carb, tá bom? Kefir pode sim, tá? Se você fizer o seu em casa, então melhor ainda, tá? Tá tudo bem bacana, tá? Perguntando se pode congelar o pão. Pode congelar o pão e depois você vai descongelando dentro das proporções. Ó, li que o café estressa as glândulas suprarrenais, é isso? O excesso de cafeína e de estimulantes em geral, não só o café, podem sim fazer
um estresse para suprarrenais. Assim como o estresse crônico, né? Então, se você passar muita raiva, uma situação traumática grave, pode ter alguma descompensação na suprarrenal. Então, são várias coisas, né? Vamos lá. Bom, pessoal, agora tem muita gente perguntando sobre consulta. Aqui não é um ambiente pra gente falar, eu atendo online, claro que as pacientes que estão no Você Mais Saudável tem todo o aporte em relação às receitas, né, porque já estão numa reeducação, já tem muitas oportunidades de aprendizado, mas depois é só vocês me procurarem externos e me usem por aqui, me usem nas lives, tirem suas dúvidas, deixem perguntas lá no nosso... Vocês já perceberam que nos vídeos e nas lives sempre tem a opção de deixar perguntas, deixem as perguntinhas, eu vou estar sempre aqui para estar ao lado de vocês e ajudar vocês nesse processo, nessa jornada da alimentação mais saudável, tá? Olha aqui. Você indica o consumo da espirulina? Acho bacana, acho que tem seus benefícios, indico. Alguns pacientes não se sentiram tão bem, mas pela questão do paladar. É uma porção proteica também, a gente pode incluir como um cálculo proteico. Não é muita proteína, mas já é alguma coisa. E eu indico, gosto, eu acho um alimento, um suplemento muito legal, tá? Aqui o pessoal perguntando, quais os queijos devo substituir? Tenho lactose. Acho que você tem intolerância à lactose, né? Gente, se você tem intolerância à lactose, você não deve consumir nada que tenha lactose. Então, você deve consumir as opções sem lactose, que na verdade não são 100% sem, vão ter pelo menos uns 10% de lactose, tá? E as opções curadas, né, os queijos curados têm ainda um menor teor de lactose, tá? Então, essas seriam as principais indicações, tá? Ai, gente, Raquel, já vou começar pelas orações. Você vai conseguir, você vai também depois, quando for sua hora, engravidar, estaremos juntas nessa jornada e eu tenho certeza que será uma gestação super saudável porque você tá aqui buscando conhecimento, como todas vocês, e todos vão ter uma vida muito mais saudável, tá? Ó, beleza. Olha aqui o pessoal falando, ai, que bom que vai poder conversar, porque as dúvidas vão surgindo no dia a dia. Isso é verdade, gente, as dúvidas vão surgindo no dia a dia. A gente sabe que na prática as coisas são diferentes e que a gente tem as dificuldades, a gente tem a rotina, família, trabalho, filhos. E fiquem tranquilas que do seu jeitinho, da sua realidade, você vai conseguir estar incluída num ambiente mais saudável, tá? Olha, as quantidades dos shots é só vocês pegarem lá no guia, tá, gente? Eu coloquei lá bem certinho, então tá bem detalhado. Usem e abusem lá, tá? O pessoal aqui falando sobre, mesmo que eu comesse folhas todos os dias, eu ainda teria colesterol. Existe a hipercolesteремia genética. Hoje em dia, se o seu médico solicitar, você consegue até fazer o exame genético, tá? E só pra saber também, porque não muda nada, você só vai saber se é genético ou não, porque se é genético ou não, o tratamento é o consumo menor de gorduras, de carboidratos e exercício físico, ok? Bom, o pessoal falando sobre a clorela também, adoro, acho um super ativo, gosto muito dos benefícios, tá? Aqui, ó, com respeito a abrir as exceções, com frequência seria saudável? No caso de reuniões e famílias, não comer fora. Que pergunta difícil e capciosa, não é mesmo, Bruna? O que é uma exceção? O que é uma exceção para você? O que é uma exceção para mim? Qual é o meu objetivo? Como está a minha condição, da minha vida, minha saúde? Como está o meu peso? O que eu estou buscando de objetivo, tá? Então, se você já está num ambiente saudável, está com uma proposta alimentar adequada, está com a saúde em dia, essas eventualidades em famílias que sejam, eu acho que mensal já tá de bom tamanho, né? Elas não vão ter nenhum tipo de interferência na sua saúde. Inclusive, o emocional também é muito importante. E a gente sabe como essas questões familiares são importantes. E uma coisa que eu quero que vocês internalizem aqui, gente.
nós temos que ser um instrumento de mudança na nossa família. Eu sei que muitas famílias aqui se reúnem para pedir rodízios de pizza, muitas pessoas se reúnem, tem que fazer 4 ou 5 tipos de carboidrato, aquela carne bem gorda. A gente não consegue nada com imposição, a gente consegue apenas com exemplo. Então, passe a ser o exemplo da sua família. Incentive trocar aquela receita tão gordurosa por algo mais saudável e também saboroso, para que esses encontros em família possam ter todo aquele aconchego, aquele encontro familiar, mas também saúde, tá? Então vamos lá. Aqui tem várias pessoas falando sobre a situação. Olha o pessoal falando o que eu acho de aloe vera para aliviar o refluxo. Maravilhoso, uso muito no consultório como orientação, gosto. Lembrando que a aloe vera é comprado pronto, hein, gente? Pelo amor de Deus, nada de pegar babosa no fundo de casa. Ela tem algumas capsinas que não são positivas para o nosso consumo diário, vão causar diarreia. A aloína vai causar muita diarreia. Então, é a comprada pronta. No Brasil, a gente encontra com facilidade aquela da Forever, tá? Para refluxo é muito bacana. Aqui estão me perguntando. Tem nada a ver com low carb, mas estou aqui respondendo, né? Pessoal fazendo perguntas muito específicas em relação a suplemento, câncer de mama. A gente vai ter uma live depois sobre isso também, falando sobre essas especificidades do câncer, né, os tratamentos e tal. Tudo vai depender do qual tipo de câncer, quanto tempo foi tratado, foi químio, foi rádio, foi cirúrgico. Então, não vou me atrever em relação, tá? A responder isso. Bom, descobri a ferritina alta, posso seguir a dieta? Pode, tranquilamente, claro como a lua, pode seguir, tá? A dieta não tem perfil hiperproteico e ferritina alta, é marcador inflamatório, tem que dar uma olhada nos processos inflamatórios, como é que nós estamos, tá tudo em dia? Isso é importante dar uma olhada também, tá? Tenho muita dificuldade em comer proteína. Marta aqui falando comigo. Marta, isso mesmo. A maior parte das mulheres tem dificuldade em consumir proteína, né? Tô com fome. Quem pensa em ali fazer um ovo? A gente quer pegar uma fruta que é rápida, é prática. Mulheres gostam um pouco mais de doce também, né? Mas aqui em questão que você falou, eu não gosto muito de carne, como um pouco peixe. A gente tem as opções vegetarianas, proteína vegetal. A gente tem os suplementos isolados, então suplementar uma glutamina, uma creatina, uma albumina ao longo do dia pode ser uma possibilidade para fechar a sua necessidade nutricional, tá bom? Olha o pessoal falando aqui que trocou, olha que delícia. Olha, pessoal falando que trocou a cerveja por água com gás, obrigada, agradeço. Pessoal falando que a família adora as receitas da comunidade, não tem como não gostar, né, gente? Tudo delicioso, gostoso, feito com amor, não tem como. Tenho certeza que a família inteira vai gostar, tá? Olha essa pergunta aqui, colágeno para firmar a pele, realmente é válido ou é só dinheiro jogado fora? Gente, eu sou super fã de colágeno, sou super fã. Eu acho que as pessoas criaram... Tem hora que ele é muito amado, muito odiado, mas vamos falar de ciência? Vamos falar sobre os respaldos científicos? O que é um colágeno? É uma fibra de estrutura proteica que sustenta a sua pele, né? Ao longo da vida, a gente vai diminuindo essa produção, porque nós, né, vamos diminuindo várias coisas da produção e uma delas é a estrutura do colágeno. Então, suplementar um colágeno dar ainda também fonte de proteína no meu dia e garantir uma sustentação mínima, básica, né? Não acho que vai ter um efeito lifting imediato, mas sim contribuem muito e dentro de uma proposta de um ambiente saudável, eu só vejo benefícios, não vejo dinheiro jogado fora, tá? Ômega 3 pode ser consumido diariamente? Não pode, deve, tá bom? Então sim, o ômega 3 deve ser consumido de maneira geral todos os dias, tá? Ácido úrico elevado, low carb vai ajudar? Sim, ácido úrico elevado, a low carb vai ajudar, tá? Não se preocupem. Olha, dicas para exames para descobrir um processo inflamatório. Primeiro exame é o exame físico. Como é que tá as suas dores? Dor de cabeça, dores articulares, tá dormindo bem? Como é que tá o intestino? Tá ok? Memória, como é que tá? Paladar, querendo mais muito doce, muito carboidrato? Isso aí tem que ser observado. É um sinal inflamatório.
A gente pode pedir um exame de sanguíneo de PCR, ultrassensível, e o fibrinogênio, tá? São exames que também ajudam a gente a olhar o perfil inflamatório. Espero que eu tenha ajudado, ok? Bom, alimentos que ajudam na reposição do colágeno. Não temos que fazer a suplementação, garantir a ingestão de proteína no dia e consumir vitamina C de maneira adequada. A maior parte dos colágenos hoje já vem com associação de vitamina C. E por este motivo, a gente já consegue ter uma necessidade atendida de vitamina C, mas não abro mão de ter uma porção de fruta cítrica ao longo do dia, pelo menos pra gente ter essa quantidade de vitamina C fechada, tá? Ok, pessoal falando aqui, ó. É comer proteína mesmo, né? Ó, pessoal, posso misturar maca, matcha e própolis e tomar de manhã? Pode, claro, super bacana. Não sei se o sabor vai ficar bom, viu? Tô sendo sincera. Mas a gente, né, pra ter saúde, pode fechar a cara e vamos embora, tá? Gente, o pessoal perguntando aqui, essa pergunta foi legal. A Marciele, tem um cardápio específico para pós-Covid? Não tem um cardápio específico para pós-Covid, né? Existe alguns... como que fala? Coisas para fazer com aromaterapia para recuperar o paladar e o olfato. Mas é só para recuperar o paladar e o olfato. Não há uma necessidade, uma inclinação específica. O que eu tenho que fazer, gente? Comer saudável para, em nome de Jesus, não pegar Covid de novo, né? Ó, emagreci 25 quilos em um ano, depois disso refiz o exame de sangue e deu LDL alterado. Pode ser por causa de erros que cometi durante o processo do emagrecimento? Pode, mas não estava alterado antes? Tem que ter essa avaliação também, né? Antes estava ok, estava lindo, maravilhoso, com 25 quilos a mais. Agora que eu perdi peso, né? Você perdeu peso 100% de gordura? Ou você fez uma dieta muito restritiva e acabou perdendo metade desse peso de massa muscular? Tem que avaliar isso também, tá? Gente, o pessoal perguntando sobre o shot de limão e própolis logo após o almoço. É válido ou perde propriedades? Perder propriedade não, mas otimizar o consumo também não, tá, gente? Porque assim, ó, a proposta de acordar pela manhã e fazer um shot é dar, depois de um período longo de jejum, um ambiente mais anti-inflamatório, uma proposta mais alcalina, e aí a gente já inicia o dia dando esse aporte de nutrientes para o nosso organismo, tá? Então, quando você consome ele depois do almoço, você tem os benefícios da vitamina C, dos anti-inflamatórios, mas a alcalinidade já não vai fazer diferença nessa altura do campeonato do dia, tá bom? Creatina junto com o shot pode ser consumido, tá tudo certo, não tem problema algum, tá? Biomassa de banana verde, excelente para o consumo, tá? Ele tem muitos estudos que mostram sobre os benefícios da biomassa em relação à diminuição do perfil de resistência à insulina, ao tratamento também das condições de constipação crônica. Uma colherzinha de sopa ao dia é uma média boa para a população brasileira, tá? Bom. Posso usar adoçante no chá ou no café? Eu não sou muito fã de adoçante, gente. Isso é uma coisa que eu busco diminuir na vida dos pacientes. A gente tem que aprender a consumir as coisas da maneira como elas são. Então, do que adianta não comer açúcar e meter um produto químico ali dentro? Existem os adoçantes naturais, que têm propriedades preservadas, mas não deixam de ser uma manipulação, né, da indústria alimentícia e que, né, você deveria... ao longo do tempo, aprender a consumir. Ninguém sai de um café com 2 quilos de açúcar para um café preto sem nada de um dia para a noite. Troca por um adoçante, diminui as quantidades dia a dia até que a gente consiga ficar sem. É isso que eu acho saudável, tá? Essa história, ai, nossa, eu só tomo com adoçante, toma 5 quilos de adoçante por dia, eu não vejo benefícios nenhum, tá bom? Beleza. Não tem necessidade de tomar o shot e esperar 30 minutos para ir fazer a refeição, tá, gente? 10 minutinhos depois você já pode estar iniciando a sua proposta de café da manhã sem problemas, tá bom? Bom, pessoal perguntando aqui. Própolis em cápsula ou líquido, tanto faz. Líquido e ainda tem que ser o própolis verde para garantir benefícios para a imunidade, tá? O marrom também tem benefícios, mas o própolis verde tem mais benefícios, tá bom? Olha, coloca até canela. Olha que bacana.
Olha que bacana, coloca canela no café, nossa, deve ficar uma delícia. Ótimo. Ok, bom. Pessoal perguntando aqui sobre o shot, ainda já respondi, não vamos falar sobre isso de novo, né? Tem um pouco de delay às vezes, aí vocês já foram respondidos, tá? Bom, a Ora Pronobis tem seus benefícios, é uma porção proteica, também tem fibras, gosto bastante. Se você sabe como consumi-la de maneira adequada na sua rotina e sabe fazer algumas preparações, maravilhoso, seria super bacana, tá? Bom, pessoal, a gente tá indo para 1 hora de live. Eu já vou me organizar para finalizar, tá bom? Eu quero muito, 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 muito que vocês deixem o feedback aqui pra mim. Foi esclarecedor? Entenderam o que é low carb? Quais são os seus benefícios? Quais são suas indicações? Viram o cardápio? Viram aonde pode pegar o cardápio? As dúvidas também vão poder ser tiradas por lá, não se preocupem. E aproveitem, tá? É isso aí que eu queria pra vocês, tá bom? Beleza. Ok. Tô aqui vendo pra você, tô aqui olhando, tá, gente? Se vocês conseguiram ver tudo que eu me prontifiquei. Ok. Maravilhoso, entenderam? Entenderam? Ótimo. Ótimo, olha. Ai, tem uma novidade aqui pra vocês. Hoje tem só novidade, hein, gente? Hoje tem só... Olha o WhatsApp aí pra mim, tá? Hoje tem só novidade, hein, gente? Olha só. Primeira novidade, cardápio liberado, tá? Agora vocês já vão ter a oportunidade de ter o cardápio e usarem, abusarem da criatividade que o cardápio propõe. Espero que vocês tenham entendido a proposta do cardápio, tá bom? Todos os meses teremos encontro com assuntos diversos, tá? Hoje era sobre low carb para falar para vocês em relação a tudo isso. Cada mês a gente também tentou se organizar em relação àquilo que é mais visto, pedido, mais respaldo científico e também dentro das possibilidades dos tratamentos. Então a gente, por exemplo, Outubro Rosa. Por que não vim falar sobre câncer de mama e alimentação, tratamento de câncer e alimentação? Então vocês, olha, não perdem por esperar. Eu vou estar sempre aqui com vocês, pra vocês e por vocês. Eu espero que vocês usem a alimentação como remédio para a vida de vocês a partir de hoje. Quem ainda não estava usando, começa. E quem estava, continue e arraste mais gente com a gente nesse movimento, tá bom? Então, tô me preparando aqui para dar um tchau para vocês final. Deixa eu só verificar. Tudo ok? Ok. Bom, pessoal, então até o nosso próximo encontro. Eu espero vocês ainda mais vezes aqui com a gente, tá? Obrigada por terem estado presentes, por vocês estarem aqui e agradeço muito, tá? Um beijo grande, fiquem com Deus. Até a próxima.